o movimento Pejda anti-islamismo, né? Ele o quê? Ele promove protestos por toda a Europa. Sempre interessante ressaltar a importância de, num ano como o ano de fazer Enem, você estar profundamente informado daquilo que acontece no mundo ao seu redor. Sempre chamo a atenção de vocês para que vocês leiam o noticiário. Se não tem tempo, assiste algum jornal televisivo que pelo menos te mantenha informado. Esse texto é uma boa amostra disso, que o aluno que tem conhecimento prévio, que sabe o que está acontecendo no mundo ao seu redor, ele vai ter um pouco mais de facilidade. Quem sabe do movimento migratório hoje, né, do Oriente Médio para a Europa e todos os problemas decorrentes disso e algumas consequências negativas disso, talvez lidesse com esse texto de uma maneira um pouco mais tranquila, digamos assim. Esse texto fala do surgimento de um movimento anti-islâmico por várias cidades da Europa, né, que realizaram um protesto contra a chegada de centenas de milhares de imigrantes. E aí ele reforça aqui do Oriente Médio e da África. Teve origem na cidade alemã de Dresden em 2014, cujos apoiadores, né, se pegaram, ou seja, se revoltaram contra uma surge, palavra profundamente importante de você reconhecer, um aumento, uma elevação na busca das pessoas que buscavam asilos para alertar dos riscos da Alemanha ser tomada por muçulmanos. Primeiro e segundo parágrafo nos dão essas informações. O que nós podemos perceber depois? Né? Ah lá, o movimento reobteve, ganhou novamente momentum, ou seja, a palavra importante que não tem nada a ver com momento, é importância, é força própria, joia, em meio ao em meio a um aprofundamento do desconforto público com relação ao fato da Alemanha conseguir cope with, da Alemanha conseguir lidar com, sempre importante reconhecer, com 1,1 milhões de imigrantes que chegaram ao país durante o ano de 2015. O suposto envolvimento, ou seja, não há certeza absoluta de que isso aconteceu. Alleged é uma palavra que muitas vezes determina o fato de uma opção estar certa ou errada. Isso não é certo, é suposto. O suposto envolvimento de imigrantes em ataques a mulheres, ataques a mulheres em colônia na véspera do Ano Novo, também fizeram com que promoveram, impulsionaram, incentivaram, né? O Pejda, que diz que isso é uma prova que a chanceler alemã Angela Merkel está de receber refugiados, é falha. It's flawed. Tem erros, tem defeitos, é falha. Precisamos, né, ter sucesso em guardar. Preste atenção no que ele diz nesse parágrafo. É uma afirmação. A necessidade. Precisamos ter sucesso na guarda e controle das fronteiras na Europa, disse o membro da Pejda, Siegfried Debrecht, a uma multidão nas beiras do rio Elba que cantavam Merkel precisa ir. A polícia de Dresden recusou-se a estimar o número de manifestantes. A mídia alemã estimou o número em até 8 mil, bem abaixo dos 15 mil originalmente aguardados pela polícia. Como falamos já na questão anterior, preste atenção nos dados, nos números. Centenas de manifestantes contrários também marcharam através de Dresden sobre a palavra de ordem, o moto, o lema, a palavra de ordem, solidariedade ao invés de exclusão, carregando cartazes que diziam não há lugar para nazistas. Grupos de extrema-direita veem a crise de refugiados na Europa como uma oportunidade de divulgar, de difundir a sua mensagem anti-imigrante. Houve 208 protestos na Alemanha no último quarter. Há sempre muitas questões ao redor de quarter. Lembrem-se que quarter é um quarto de ano, 3 meses, ou seja, quarter, trimestre. No último trimestre de 2015, um aumento com relação aos 95 do ano anterior, dados do Ministério do Interior mostraram. Ou seja, mais uma vez, muito provavelmente nós vamos ter uma questão de interpretação do texto, da análise dos dados oferecidos pelo texto. Vamos ler a pergunta.
Nos últimos anos, a Europa assistiu a um crescimento exponencial do número de refugiados e imigrantes que buscam asilo em seu território. Com base no texto anterior, é possível listar entre as consequências desse fato uma. Vamos analisar as opções então. Letra A, um aumento no número de ataques a mulheres. O suposto envolvimento de migrantes em ataques a mulheres em colônia. A palavra suposto no texto e a própria informação contradizem o que é dito na opção. Não houve um aumento do ataque a mulheres. A segunda parte da opção e a fundação do movimento de extrema-direita Patriotas Europeus contra a Islamização do Ocidente, o PESDA, nós podemos sim perceber no texto que é uma consequência do aumento exponencial do número de imigrantes. Mas como a primeira parte da informação não está correta, a opção fica totalmente incorreta. Letra B. O crescimento do sentimento anti-islâmico e xenofóbico na Europa. O crescimento do sentimento anti-islâmico e xenofóbico na Europa são informações que nós podemos claramente perceber ao longo do texto. Para protestar contra a chegada de centenas de milhares de imigrantes do Oriente Médio e da África. Em outro momento, fala que a chegada de imigrantes aumentou o desconforto público com relação ao fato da Alemanha poder lidar ou não com um número tão grande de imigrantes. E nós podemos concluir que a partir do momento do crescimento do sentimento anti-islâmico, nós estamos falando de estrangeiros, de não alemães, de não europeus. Consequentemente, xenofobia, obviamente, encaixa na situação. Segunda parte, e o fortalecimento de movimentos de extrema-direita. No último parágrafo do texto, nós lemos que grupos de extrema-direita veem a crise de refugiados na Europa como uma oportunidade de divulgar a sua mensagem anti-imigração, que é praticamente o que está dito na letra B, ou seja, o fortalecimento dos movimentos de extrema-direita. Na letra C, a escalada da quantidade de protestos promovidos pela extrema-direita europeia. Sim, é verdade, no mesmo último parágrafo, nós vimos uma comparação de 95 protestos em 2014 com relação a 208 protestos no último trimestre de 2015, ou seja, houve um aumento do número de manifestações. A segunda parte da afirmação fala da expulsão de milhares de imigrantes. Em momento nenhum se diz no texto que os imigrantes foram expulsos de qualquer país europeu, especificamente o país que o texto lida, a Alemanha. Ou seja, é uma afirmação errada. O impulso a movimentos de caráter neonazista. Um exagero, na opção D, dizer que as manifestações ocorridas na Alemanha são um impulso a movimentos de caráter neonazista. O texto afirma, sim, que a extrema-direita alemã se aproveita de tal situação. Seria um exagero afirmar que isso é um impulso a movimentos de caráter neonazista. A segunda afirmação fala da recusa da polícia alemã em proteger participantes de protestos xenofóbicos. A polícia alemã é citada unicamente no texto como tendo se recusado a estimar o número de manifestantes. Ou seja, tal informação não está no texto. Na letra E, se fala da queda na popularidade da chanceler alemã Angela Merkel e o reforço do controle fronteiriço europeu. O texto fala claramente do questionamento da política da chanceler alemã Angela Merkel em receber imigrantes. Da mesma forma, o texto fala de uma das mensagens dos manifestantes, que é a necessidade de garantir o controle fronteiriço europeu externo e interno. Mas em momento algum, isso foi uma consequência das manifestações. Tais coisas ainda não aconteceram. Então, tal opção está errada. Nesse caso, conforme já havíamos registrado, a resposta é a letra B.